E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Eu sou o professor Hidalberto, essa é a nossa aula 60 de matemática. E antes da gente começar, tem uns recadinhos para você. Não esqueça de resolver o exercício no aplicativo para validar a sua presença nessa aula. E o segundo recado é, as atividades que você está fazendo no caderno, em algum momento, não esqueça de levar esse caderno na escola para fazer a conferência, fazer a correção, certo? E resolver as atividades no Google Classroom, interagir com os professores nos murais das disciplinas, isso é bastante importante. Dito isso, vamos começar então. O que nós vimos anteriormente? Multiplicação e potência de polinômios, certo? Então, olha só, multiplicação de polinômios é aquela velha conversa. Pega todos os termos do primeiro polinômio e multiplica por todos os termos do segundo polinômio, um de cada vez, certo? E nós aprendemos na aula anterior um algoritmo, uma maneira de escrever essa multiplicação que facilita a nossa organização e o nosso cálculo para obter os resultados ali da multiplicação, que é o quê? Escreve o primeiro polinômio e o segundo polinômio, como se fosse uma multiplicação de números naturais, certo? E depois você faz o quê? Vai escrevendo os resultados sempre embaixo dos termos ali com as partes literais semelhantes, certo? Dessa maneira, você vai visualizar melhor os termos que você tem que juntar, os termos semelhantes que têm que ser reduzidos, tá bom? Potência de polinômios, você vai transformar numa multiplicação. Algumas vezes dá para fazer por produtos notáveis, outras vezes você vai ter que calcular a multiplicação mesmo, ou fazendo pelo algoritmo, ou fazendo direto como a gente vinha fazendo antes, tá bom? O que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos resolver divisão de polinômio por monômio. Já vimos isso algumas vezes, vamos retomar essa ideia agora. E qual que é a ideia principal? Para você fazer divisão de polinômio por monômio, você pega cada termo do polinômio e divide pelo monômio divisor. Divisor, se você lembrar da divisão lá das séries anteriores, o divisor é aquele cara que fica dentro da chave, certo? É o monômio que vai dividir. Então você pega cada termo do polinômio e divide por esse monômio divisor, tá bom? Para a gente ver se você se lembra dessas ideias de divisão de polinômios, eu vou propor esse quiz aqui para você, certo? Então olha só, leia as afirmações sobre a divisão de termos algébricos e assinale V para verdadeiras e F para as falsas, ok? Então, letra A. Devemos dividir os coeficientes numéricos cuidando sempre com a regra de sinais. Se a divisão não for exata, usaremos uma fração irredutível ou um número decimal. Será que é verdadeiro? Será que é falso? Vamos olhar a letra B. Subtraímos os expoentes das letras iguais. Se o expoente ficar negativo, vira denominador. Certo? Verdadeiro ou falso? Vou te dar um tempinho para você pensar na resposta e eu já volto com ela.
E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? O que deu ali nas alternativas? A primeira alternativa, devemos dividir os coeficientes numéricos cuidando sempre com a regra de sinais. Isso está ok. Se a divisão não for exata, usaremos uma fração irredutível ou um número decimal. Isso também está ok. A primeira alternativa é verdadeira, tá? Quando usar a fração irredutível ou quando usar número decimal? Depende. Você pode usar a fração sempre, pode usar o número decimal sempre. Mas fica mais fácil, mais legal a escrita, se a tua fração irredutível ela não virar uma dízima periódica. Se ela virar uma dízima periódica, a escrita do polinômio não fica tão legal. Mas também nada impede, pode fazer. Tanto por número decimal como por fração tá ok, tá? Mas essa fração precisa ser irredutível, você tem que simplificar a fração até o final, tá bom? Então a primeira é verdadeira. Letra B, subtraímos os expoentes das letras iguais e se o expoente ficar negativo, faltou um E aqui, tá? E se o expoente ficar negativo, vira denominador. Quando o expoente é negativo, essa letra ela vai virar denominador. Por quê? Porque o expoente negativo, ele inverte a base. Então, se eu tinha lá x elevado a menos 2, eu vou inverter o x. Vai ficar 1 sobre x. E vou elevar ao quadrado. Então, essa letra vai para o denominador. Se essa letra vai para o denominador, a expressão que eu tenho já não é mais um polinômio. Porque nós combinamos que no polinômio não pode ter letra no denominador. Tá bom? Então, as duas alternativas são verdadeiras. Continuando, agora no próximo quiz, eu tenho mais alternativas para você verificar se é verdadeiro ou falso. Vamos dar uma olhada. Letra A. Se a letra diferente estiver no dividendo, basta repetir. Verdadeiro? Falso. Letra B. Se a letra diferente estiver no divisor, vira denominador. Vamos pensar um pouquinho. Letra C. Se o quociente apresenta letras no denominador, o resultado não é um monômio. Já conversamos sobre isso. Te dou um tempinho para você resolver.
Então vamos lá, pessoal, vamos conferir o verdadeiro ou falso desse quiz. Dá uma olhada comigo lá. Na letra A, se a letra diferente estiver no dividendo, o dividendo é o polinômio, tá? É o polinômio que a gente vai fazer a divisão. Então, se a letra diferente estiver no dividendo, basta repetir. Ok, isso é verdade, tá tranquilo. Se a letra diferente estiver no divisor, o que estaria na chave, vamos dizer assim, vira denominador. Isso também é verdadeiro. Já conversamos sobre isso até. Então, as duas são verdadeiras. Letra C. Se o quociente é o resultado da divisão, é a expressão resultado, tá? Apresenta letras no denominador, o resultado não é um monômio. Verdadeiro. Não é monômio, e se for uma divisão de polinômios, você vai ter também uma expressão que não é um polinômio. Por quê? Nós já combinamos que se um polinômio, ou se um monômio, se uma expressão algébrica, vamos dizer assim, ela apresenta a letra no denominador, ela não é polinômio. Tá? Tem que ser uma expressão inteira, ou seja, com as partes literais todas no numerador, certo? Então tá ali, verdadeiro, todas as alternativas verdadeiras. Ah, professor, por que você fez com todas verdadeiras? Porque você precisa lembrar dessas coisas. Então, para você não se confundir, eu deixei todas as afirmações verdadeiras para você ler, lembrar e se certificar que aquilo ali é verdadeiro mesmo, tá bom? Mas nem sempre vai ser assim. Agora eu tenho um exercício aqui para você, que é uma divisão de monômio por monômio, tá? Bem tranquilo para a gente retomar essas ideias e praticar um pouco com esses exercícios. Faça o exercício e a gente já volta com a resposta.
E aí, como é que ficou o exercício? Vamos conferir? Uma coisa você precisa se lembrar: divisão de monômio por monômio. Regra de sinais. Divide o coeficiente pelo divisor, né, faz a divisão. Se for divisão exata, beleza. Se não for divisão exata, você deixa como fração irredutível ou como número decimal, tá bom? E daí, as letras iguais você subtrai os expoentes. As letras diferentes você tem que tomar cuidado. Se a letra diferente estiver no dividendo, repete. Se a letra diferente estiver no divisor, ela vira denominador, o resultado não vai ser um monômio, tá? Então esteja atento com isso. Então, letra A, mais com menos, menos. 7 dá para dividir por 3? Você pode ter pensado aí, dá 2 e sobra 1. Tudo bem, mas aqui, esse dá 2 e sobra 1 é um resultado que não vai ter um sentido completo. Então eu vou escrever esse 7 dividido por 3 como uma fração. Como 7 e 3 não têm termos comuns, o 7 terços vai ser uma fração irredutível. Então vai ficar menos 7 terços, 7 sobre 3, certo? X ao cubo dividido por x ao quadrado, 3 menos 2, 1. Então vai ficar menos 7 terços de x elevado a 1. Tá bom? Vamos conferir lá? Ó, menos 7 terços de x elevado a 1. Letra B. Menos com menos é mais. Não precisa escrever o mais. 18 dividido por 6 é 3. A ao cubo dividido por a elevado a 1, 3 menos 1, 2. Então fica a ao quadrado. B ao quadrado dividido por b elevado a 1, 2 menos 1, 1. Então fica 3a ao quadrado b. Certo? Letra C. Menos com mais é menos. 63 dividido por 7 dá 9. Cuidado com a tabuada. P ao cubo dividido por P ao quadrado. Repete o P e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. E Q está no dividendo, então só repetir. Tudo bem? Então ficou menos 9PQ. Agora a letra D. Menos 12x ao cubo, y, dividido por menos 8x ao quadrado a. Menos 12 dividido por menos 8 não vai dar divisão exata. Então o que eu vou fazer? Vou escrever 12 sobre 8. 12 sobre 8 dá para simplificar por 4, em cima e embaixo. Então 12 dividido por 4 é 3 e 8 dividido por 4 é 2. Então ficou 3 sobre 2. Tudo bem? X ao cubo dividido por x ao quadrado, repete o x e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. E o y está no dividendo só, então repete no numerador. Só que no divisor, tem um a. O que eu vou fazer com esse a? Ele vai ficar no denominador. Agora, olha para cá, nesse resultado. 3xy é monômio. 2a é monômio. Só que esta fração aqui que nós temos não é um monômio, porque nessa divisão sobrou um a no denominador. Portanto, essa expressão não é um monômio, é uma fração algébrica, tá bom? Esse é o nome correto, fração algébrica, quando tem letra no denominador. Agora nós temos o exercício 2. No exercício 2, vejamos o que aparece lá. Você tem dois binômios para dividir por dois monômios. Então confere comigo. Letra A, 6m ao quadrado menos 4m, dividido por menos 2m. Letra B, 15a ao quadrado b menos 5ab, dividido por 10ab. Certo? Faça esse exercício e a gente já volta com a resposta.
Então, pessoal, vamos fazer a correção dessa letra A e dessa letra B, esses dois exercícios aí que nós temos para resolver. Confere comigo lá. 6m ao quadrado menos 4m dividido por menos 2m. Como é que vai ser? Primeiro, regra de sinais. Mais com menos, menos. 6 dividido por 2 é 3. M2 dividido por M1, 2 menos 1 é M elevado a 1. Tá? Então não precisa escrever o expoente, ok? Segundo termo, menos com menos, mais. 4 dividido por 2 é 2. E M1 dividido por M1. Cancela, né? Corta ali o M com M. O termo correto seria M elevado a 0, porque 1 menos 1 é 0. E você sabe que M elevado a 0 dá quanto? 1. Então, a letra já não aparece mais. Então, a resposta correta seria o quê? Menos 3M mais 2. Certo? Agora nós vamos fazer a letra B, dá uma olhada. 15 dividido por 10. 15 dividido por 10 vai dar uma fração, porque o 15 não tem na tabuada do 10, né? Não é múltiplo de 10. Então, fica 15 sobre 10, ou se você simplificar o 15 sobre 10 por 5, você vai obter o quê? 3 meios. Certo? Então vai ficar 3 meios. A ao quadrado dividido por A elevado a 1, sobra só o A. Você pode fazer assim, ou você pode escrever em cima também, ó. Das duas maneiras é a mesma coisa. Ou mais para o meio, ou no numerador junto com o 3, tá? Agora, menos com mais é menos. 5 dividido por 10. Simplifica tudo por 5. 5 por 5 é 1. E 10 por 5 é 2. Então vai ficar menos 1 meio. E o AB dividido por AB é a mesma coisa, então vai dar 1. Então não precisa pôr letra nenhuma ali. Ou melhor, A dividido por A é A elevado a 0. B dividido por B é B elevado a 0. E quando ele está elevado a 0, dá 1. Tá? Eu posso escrever a resposta assim. Eu posso escrever a resposta desse jeito, já que o denominador é o mesmo. Já que o denominador é o mesmo, eu posso escrever desse jeito também. A resposta é a mesma. Eu vou ter também um polinômio ali, tranquilo. Ou eu poderia fazer da seguinte maneira. 15 décimos não é 1,5? Como é que você sabe, professor? Está dividindo por 10, a unidade ocupa a primeira casa depois da vírgula. Então eu tenho o quê? 1,5A. Menos 5 sobre 10 é 1 meio. 1 meio não é 0,5? A unidade ocupa a primeira casa depois da vírgula. E como não tem dezena, então eu coloco um 0 depois da vírgula. Aliás, antes da vírgula. Então fica assim. Então veja, para essa resposta eu tenho 3 possibilidades de escrever a mesma resposta. Ah, professor, mas está diferente. Não está diferente. Está escrito de maneiras diferentes, mas os valores envolvidos são os mesmos. Tá? Então assim, assim ou assim. Beleza? Vamos continuando então agora com os próximos exercícios para a gente treinar mais um pouquinho essa ideia de divisão de polinômios. Tá? Então tá ali as nossas respostas, ó, do exercício anterior, certo? Lembra que ao dividir por 10, a unidade ocupa a casa depois da vírgula, que é a casa dos décimos, tá? E vamos continuando. Agora eu tenho o exercício 3, que é a divisão de polinômio por monômio, certo? Então, na letra A, 6x à sétima, menos 9x à sexta, mais 5x à quinta, menos 4x à quarta, dividido por menos 3x ao cubo, ok? E a letra B, como é que é? 8x à quarta, m, menos 16x ao cubo, mais 12x ao quadrado, dividido por menos 4x ao quadrado. Pense um pouquinho, resolva as duas operações e a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, como é que ficou o resultado da letra A e da letra B? Vamos conferir? Dá uma olhadinha lá no quadro comigo. Professor, por que você escreveu como fração? Para você não esquecer que uma fração, ela traz em si a ideia de divisão. Então, quando eu escrevo dessa maneira, eu estou querendo dizer o quê? O numerador dividido pelo denominador, certo? O número lá de cima dividido pelo número de baixo, ou no caso, o polinômio de cima dividido pelo polinômio de baixo, ok? Então, dá uma olhada. 6 dividido por menos 3, mais com menos, menos. 6 dividido por 3, 2. E x à sétima dividido por x ao cubo? 7 menos 3, 4. Então, x à quarta. O primeiro termo já foi, faltam 3. Menos com menos, mais. 9 dividido por 3 é 3. E x à sexta dividido por x ao cubo, 6 menos 3, 3. Então, fica x ao cubo. Mais com menos é menos. 5 dividido por 3 não dá. Se você escrever como decimal, vai virar uma dízima periódica. Deixo para você fazer a conferência disso. Você vai perceber que dá uma dízima mesmo. Então, vou escrever assim, ó. 5 sobre 3. Dá para simplificar? Não. Então, deixa assim, 5 sobre 3, ou 5 terços. X à quinta dividido por x ao cubo dá x ao quadrado. É só subtrair os expoentes, ok? E menos 4x à quarta dividido por menos 3x ao cubo. Menos com menos é mais. 4 por 3 não dá, vou deixar assim. Não dá exato, né? E daí, x à quarta dividido por x à terceira. Repete o x e subtrai os expoentes. 4 menos 3, 1. Então não precisa escrever expoente nenhum. Esse é o meu resultado. Menos 2x à quarta mais 3x ao cubo, menos 5 terços de x ao quadrado, mais 4 terços de x, ok? Esse é o resultado. Agora vamos fazer a letra B. Na letra B, você tem estes dois polinômios para fazer a divisão. 8x à quarta vezes m, menos 16x ao cubo, mais 12x ao quadrado, dividido por menos 4x ao quadrado. Mais com menos é menos. 8 dividido por 4, 2. X à quarta dividido por x ao quadrado, x ao quadrado. 4 menos 2 é 2. Subtrai os expoentes aqui, certo? Menos com menos é mais. 16 dividido por 4 dá 4. x3 dividido por x2, 3 menos 2, 1. Opa, esqueci de uma coisa ali. O que eu esqueci? E esse m aqui, professor, para onde que vai? Vai para o resultado. Se ele está no dividendo, ele tem que aparecer no resultado. Então, vamos escrever isso corretamente. Menos 2x ao quadrado m mais 4x, agora está certo. E por último, 12 mais 12 dividido por menos 4 dá menos 3. X quadrado com x ao quadrado, cancela. Por quê? Porque 2 menos 2 é 0, x elevado a 0 é 1, tá? Claro, aqui tem uma coisa, um fator que eu esqueci de comentar, que é o seguinte. Se você está considerando essas letras no denominador, ou na divisão, no divisor, essas letras nunca poderão valer 0. Porque se eu substituir o x por 0, esse denominador deixa de existir. Por que ele deixa de existir? Porque não existe uma fração em que o denominador seja 0. 0 não pode ser denominador. Então, quando eu faço uma divisão de polinômio, eu estou entendendo que na substituição da letra do divisor, eu não posso colocar um 0. Ah, então suponha que x seja 0. Não, não posso. Se eu supor que x é 0, o primeiro polinômio aqui em cima vai dar 0, mas embaixo vai dar 0 também. Então, daí já não dá certo a minha divisão, tá? Por isso que eu insisto em x elevado a 0 igual a 1 sempre. Sempre por quê? Porque esse x não é 0. Eu não tenho que 0 elevado a 0 é 1. Isso não é possível, tá? Nós já conversamos com isso quando nós falamos de propriedade de potências, tá bom? Então, o resultado é esse aqui. O m apareceu aqui no dividendo, então eu repeti. E o meu resultado ficou menos 2x ao quadrado m mais 4x menos 3, ok?
Agora nós vamos fazer a conferência desse resultado lá na tela, para a gente poder dar continuidade. Então tá aqui, ó, letra A, menos 2x à quarta, mais 3x ao cubo, menos 5 terços de x ao quadrado, mais 4 terços de x. E a letra B, menos 2x ao quadrado m, mais 4x, menos 3. Certo? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Hoje nós retomamos a ideia de divisão de polinômio por monômio, certo? E para você fazer divisão de polinômio por monômio, você pega todos os termos do polinômio e divide por aquele termo do monômio, ou pelo monômio que a gente chama de monômio divisor, tá? Lembra de, em cada divisão, fazer a regra de sinais, fazer a divisão dos números corretamente. Se essa divisão não for exata, você escreve uma fração irredutível ou um número decimal. Se a letra diferente aparecer no dividendo, você repete. Se a letra diferente aparecer no divisor, você transforma em denominador. Outro fato importante, letras iguais, subtrai os expoentes. Se a tua subtração der um expoente negativo, aquela expressão já não é mais um polinômio, porque expoente negativo, a letra vai para o denominador, certo? E daí você faz a conta certinho, confere os resultados, confere a regra de sinal, que dá tudo certo, tá bom? Então, com essa ideia, nós fechamos a parte de divisão de polinômios e divisão de polinômios por monômios. Te dou uma sugestão, se for possível você pesquisar na internet ou em algum livro, de repente você tem em casa, dá uma lida sobre divisão de polinômio por polinômio. Não faz parte do nosso objeto de estudo, mas é possível você pegar um polinômio e dividir por outro polinômio. E o processo ele é bem interessante porque ele é muito parecido com a divisão dos números naturais que a gente conhece, o método da chave, certo? Então, leia sobre o assunto porque vale a pena. Pesquisa uma videoaula no YouTube porque vale a pena você estender essa ideia que nós estamos estudando aqui, tá bom? Faça os exercícios no Google Classroom. Não esqueça de interagir com os professores nos murais, tirar suas dúvidas com os professores na plataforma, certo? E a gente se encontra, então, na próxima aula. Até lá!